O vídeo de hoje dá início a uma série de vídeos que eu vou chamar de O que é cinema? Nessa série eu vou falar sobre a história do cinema no mundo, a construção, os movimentos artísticos, os personagens importantes. Se você pensa em fazer cinema um dia ou se simplesmente se interessa pela história do cinema, essa série é pra você. E eu vou começar os trabalhos falando do movimento que nasceu do desespero pós-guerra na Itália. O neorrealismo italiano foi um movimento artístico que nasceu na Itália nos anos 40. Foi um movimento extremamente orgânico, ele foi natural, ele nasceu da necessidade que a Segunda Guerra impôs sobre aquele país. Antes de falar sobre o neorrealismo italiano, a gente precisa voltar um pouco para entender a formação do cinema na Itália. Nos anos 30, o ditador fascista Benito Mussolini inaugura dois marcos importantes para o cinema italiano: o Centro Sperimentale di Cinematografia e os Estúdios Cinecittà. O Centro Sperimentale di Cinematografia foi a primeira grande escola de cinema da Itália. Lá se formaram grandes diretores da Itália e nessa época de formação eles se inspiravam muito no realismo poético dos filmes franceses. Mas o importante que a gente precisa focar aqui é que esses filmes de realismo poético franceses já focavam em personagens que viviam pessimismo e tragédia à margens da guerra. Os Estúdios Cinecittà foram uma tentativa da Itália de fazer o que os Estados Unidos já fazia com Hollywood. Nessa época, Hollywood já era uma grande indústria que andava com as suas próprias pernas e a Itália queria isso também. É óbvio que tinha um interesse do governo. O Benito Mussolini queria fazer as propagandas fascistas lá e foram rodados de fato muitas propagandas pro governo nesses estúdios. E aí a gente chega nos anos 40. A Itália entra num declínio total por conta da Segunda Guerra Mundial. Os Estúdios Cinecittà e o Centro Sperimentale di Cinematografia são bombardeados. Em 1945, Mussolini foi executado. Daí mudanças sociais e econômicas começaram a acontecer no país. Foi aí que um grupo de críticos, teóricos e diretores de cinema chegaram à conclusão de que eles precisavam mostrar a realidade nua e crua. Finais felizes não faziam mais sentido para o cinema italiano. Lembram da influência do realismo poético? Então, isso começa a fazer sentido agora. Essa forte influência ia começar a ser usada agora num outro movimento. Era preciso mostrar o que estava acontecendo no país e isso não era um desafio muito grande, já que era só ir pra rua que você ia ver as coisas acontecendo. Homens desempregados, mulheres que perderam seus maridos na guerra, crianças sem nenhuma perspectiva de infância, a cidade completamente em ruínas. Os cineastas deixam de usar os estúdios e vão filmar nas ruas, muito por necessidade também, já que os estúdios tinham sido destruídos. Não é uma regra, mas os filmes neorrealistas são caracterizados pelo uso de iluminação natural, atores e atrizes amadores, roteiros que mostravam as trivialidades, coisas comuns que passavam na rua, com personagens que ilustravam a classe trabalhadora naquele momento. O neorrealismo passa a ser um tipo de manifesto. Enquanto Hollywood traz uma realidade paralela, muito confortável, o cinema italiano fazia o oposto. Eu fiz uma lista aqui de filmes importantes do movimento, é claro que eu não coloquei todos, porque foram muitos, foi um pouco mais de uma década de movimento. Eu vou falar aqui alguns. Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini. Alemanha, Ano Zero, também do Roberto Rossellini. Vítimas da Tormenta, do Vittorio De Sica. Terra Treme, do Luchino Visconti. Umberto D, também do Vittorio De Sica. E um dos meus preferidos e também muito conhecido do movimento é o Ladrões de Bicicleta, também do Vittorio De Sica. Esses filmes são extremamente importantes para você entender a construção da linguagem cinematográfica, principalmente se a gente considerar que o neorrealismo italiano influenciou outros movimentos que viriam depois. A Nouvelle Vague francesa, por exemplo, e até a nova Hollywood. O declínio do movimento aconteceu ali nos anos 50. Os filmes começaram a ser grandes fracassos de bilheteria. A visão da pobreza e do desespero parecia não agradar mais as pessoas. Além do período do milagre econômico na Itália, o aumento gradual da renda das pessoas, a sociedade italiana estava começando a prosperar novamente. É como se eles não se identificassem mais com aquilo que estava sendo mostrado na tela. Para vocês entenderem como é que era fazer um filme na Itália no pós-guerra, é exatamente isso aí, ó. Essa é uma cena do filme Alemanha Ano Zero. Em outras circunstâncias, isso daí seria feito cuidadosamente no estúdio, né? Mas aí, ó, é a própria realidade. As pessoas saíam na rua e encontravam isso aí. Então é aí que a Segunda Guerra Mundial praticamente obriga o nascimento de um dos movimentos mais ricos do cinema, que é o neorrealismo italiano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande e também tentei passar o máximo de informação para vocês entenderem o que é o neorrealismo. Se tem alguma coisa que você ficou em dúvida ainda, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de falar com você. Não esquece de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. É isso, sexta-feira que vem eu volto. Até lá, abraço!